Fundo de Desenvolvimento Regional, ele já está assegurado na nossa proposta. O que está faltando é definir exatamente a origem do recurso, ou seja, que percentual dessa arrecadação do IVA, em vez de ir para estados e municípios e para a União, que percentual será destinado ao Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai cobrir, né, essa inexistência de todos os incentivos. Outra questão muito importante que a gente tem que lidar é um mecanismo que compense as perdas iniciais, principalmente para os estados produtores, né? Que a gente, migrando para o princípio do destino, hoje o ICMS ele é origem e destino, então parte do ICMS fica no estado onde as mercadorias são produzidas ou importadas. Então é preciso calibrar esse fundo de compensação de perdas para que esses estados produtores, eles inicialmente não tenham perda de receita, e essa é uma premissa também da reforma tributária, que a gente não tenha aumento de carga, mas em contrapartida também nenhum ente federado tenha perda de arrecadação. A grande dúvida dos estados é a seguinte: como é que a empresa compradora saberá que a empresa anterior efetivamente pagou esse imposto na cadeia anterior? Porque senão você vai ter uma diminuição de receita. É daí onde surgiu o que nós chamamos de split payment, ou seja, o pagamento do tributo ele não pode ter mais nenhum lag, nenhuma defasagem. O split payment diz e obriga o seguinte, que na hora da venda a empresa terá que fazer o pagamento imediatamente, já fazendo a separação, como é feito hoje no Simples Nacional. Parte do tributo vai para a União e parte do tributo vai para estados e municípios. Esse sistema não existe ainda, ele está sendo elaborado, mas será a grande solução. Eu conversei, Pedro, com o Rodrigo Espada, que é o presidente da FEBRAFIT, essa federação que reúne os auditores fiscais dos estados. Ele me disse o seguinte, que essa questão da não cumulatividade ampla é essencial, é um dos pilares, né, considerado aí pelos auditores da reforma tributária, e que também essa condição de que um crédito só seja gerado no momento em que houver a certeza de que houve o pagamento anterior, que isso também é considerado fundamental, porque isso, segundo ele, hoje em dia a sonegação ela não acontece apenas no momento do pagamento, mas também na geração de créditos fraudulentos. Então esse novo sistema ajudaria bastante e, segundo ele, é essencial para os estados, que se isso não for incluído na reforma, pode até fazer com que os estados não apoiem o texto, mas isso já é um consenso e deve estar no relatório lá no Congresso. E, Bianca, essa transição vai ser gradual. Nos próximos 20 anos, um mecanismo de compensação vai fazer com que os estados recebam aí a arrecadação de ICMS que eles têm no ano da promulgação da emenda constitucional. Ou seja, se ela for aprovada esse ano, nesse ano, essa arrecadação valerá pelos próximos 20 anos e será aí corrigida pela inflação. Isso, claro, por uma entidade que será criada para fazer a gestão desse recolhimento, desse tributo único, que será o IVA. Se houver excesso de arrecadação, será dividido por onde houve ali maior consumo, mas durante 20 anos haverá esse período de transição. Eu conversei também com o presidente Reginaldo Lopes, né, falei sobre isso agora há pouco, e ele disse que a tendência é de que o IVA seja dual, ou seja, de que fique valendo a regra em que haverá um IVA nacional para os impostos federais e outro para estados e municípios, e essa entidade que será criada vai fazer regulação de como distribuir o valor arrecadado com essa tributação para os entes federativos. Aline, esse é um resumo dessas questões de hoje que dizem respeito aí à questão federativa, a como os estados estão enxergando essa reforma e os caminhos para resolver esses impasses. Eu acho que a maior concentração de impasses está exatamente em torno da guerra fiscal, né? É um tema muito antigo e de difícil enfrentamento por parte do Executivo Federal, tanto que até hoje nenhum governo, já foram alguns, prometeram essa reforma e ela não aconteceu. O que será então que terá o governo Lula agora no terceiro mandato de diferente para conseguir achar esse caminho? Bianca, Pedro, muito obrigada. A gente volta a se encontrar daqui a pouquinho.